Eu converso agora com o grafiteiro, com o muralista Eduardo Cobra, ou simplesmente Cobra. Ele começou fazendo arte na rua, grafitando muros na ilegalidade. Autodidata, ele aprendeu e desenvolveu suas técnicas, observando os artistas que admirava. E em meados dos anos 2000, ele começou a chamar a atenção do grande público e da mídia, com os seus murais, que reproduziam fotos antigas com perfeição, através de um estilo chamado de hiperrealismo. Ele ganhou fama, ele passou da marginalidade ao centro do universo das artes visuais e os seus murais começaram a rodar pelo mundo. Ele tem a sua arte aqui no Brasil e em mais 17 países. E ele também tem um recorde, o recorde de ser o autor do maior mural do mundo. Em 2016, a sua obra Etnias, que foi realizada para celebrar os Jogos Olímpicos, ela ganhou do Guinness Book o título de maior mural do mundo. Foi feita num muro de 3.000 metros quadrados. E em 2017, o Cobra bateu o seu próprio recorde, criando um novo mural, dessa vez de quase 6.000 metros quadrados, para uma fábrica de chocolate. Tudo bem, Cobra? Tudo bem, tranquilo, beleza. Legal, estou feliz de te entrevistar, admiro muito sua obra. Queria começar perguntando, eu sei que você começou na adolescência, novinho, com 12 anos. Você começou porque você tinha esse instinto da arte em você, ou foi levado por amigos, por parentes, por primos? Quem que te incentivou? Exatamente, o instinto eu tinha, Claro, era algo natural. Sempre foi natural para mim pintar, desenhar e tal. O contato com as ruas aconteceu num segundo plano, vamos dizer assim. O primeiro momento, o primeiro contato foi através de desenhos em cadernos, lápis de cor, aquela coisa básica mesmo. Básico da criançada, Só que eu levei a sério, Então, assim... eu já me lembro com 8, 9 anos de idade, já ser totalmente empenhado e aquela questão de pintar tal, já mexia comigo mais fortemente, assim. E aí, como você comentou, já 11, 12 anos, eu tive contato com as ruas, mas não com desenho. O meu contato com as ruas foi através da pichação mesmo, Não foi... quer dizer, eu comecei a desenhar primeiro, com 8, 9 anos, eu já desenhava, nunca larguei o desenho na minha vida toda. Só que o meu primeiro contato assim, com as ruas foi pichando mesmo, escrevendo o meu nome, Que aí é uma coisa que é bastante diferente, na verdade, da questão de desenho, Eu, nesse momento, eu mal sabia que era possível fazer desenho nos muros. O que eu queria, na verdade, era sair pela São Paulo toda e espalhar meu nome em cima de prédios e tudo mais, ou seja, era um ato mesmo de vandalismo, e eu era o mascote da turma. 12 aninhos, novinho. Eu era precoce, precoce, então, mas assim, já me chamava muita atenção a adrenalina toda, a liberdade, estar na rua. Essa coisa da rebeldia também, de lutar contra o status quo também. No caso, como eu morava na periferia, também era uma questão de oportunidade, Porque também era uma forma de me divertir, Porque eu curtia aquele lance todo de fugir da polícia e tudo mais. Era perigoso. Você chegou a ser detido? Umas 3 vezes, Então era perigoso, sempre foi muito arriscado. E a polícia é violenta aqui no Brasil, Nunca sabemos o que pode se desdobrar ali, E a questão dos próprios moradores, Porque quantos amigos eu não tive envolvidos com pichação que tomaram tiro de moradores ou caíram de alturas perigoso mesmo. Exato, é um risco, Então o pichador, ele corre esse risco, ele já sai da sua casa sabendo de tudo isso, Ou seja, a pichação, ela é mesmo ilegal, e quem está pichando faz disso, assume os riscos, Fazia isso. Bem, as suas obras, a grande parte delas retrata grandes líderes, retrata cenas históricas. E lendo seu portfólio, que aliás está muito bem escrito, tá lá, que você começou a fazer os murais retratando cenas históricas, as grandes personalidades, e que você se tornou um pesquisador obstinado dessas imagens históricas.
como que eu fiquei curiosa, como que você faz essa pesquisa? Você fica ligado em fotos icônicas desses grandes líderes que saem na grande mídia e fala, putz, essa foto, esse ângulo tá legal, eu posso partir daí? Ou você compra livros, ou você vai em arquivos? Eu queria saber esse primeiro passo da sua pesquisa. Sobre o trabalho que eu estou realizando no momento, realmente é uma questão de imersão no tema, né? Como na realidade você falou 17 países, mas o ano passado eu fui para 13 países, então somaram-se 30 países. Então eu já tô... esse dado meu tá no seu portfólio. Então, ó, agora desculpa, eu vou te cobrar, atualiza o portfólio. Então, gente, não é só 17 países, 13 somando aos 17, aí deu 30 países. Exato, deu 30 países. E cada país é uma peculiaridade, é uma história diferente. Por exemplo, Emirados Árabes ou Japão. Ali em Dubai, né? Então o que eu faço? Eu procuro primeiro entender toda a história do local onde eu estou envolvido, a realidade, questão da religião, usos e costumes, tudo isso influencia muito, porque meu trabalho é um trabalho público, ou seja, ele está exposto ali ao acesso de milhões de pessoas, né? Claro que a arte, ela é livre, sim, é livre, mas obviamente que eu costumo respeitar todos esses conceitos e tudo mais, para não tornar um trabalho agressivo também, né? Eu acho que a partir do momento que você quer ocupar as ruas com a sua obra, você tem que entender que desde criança até famílias, várias pessoas estão tendo acesso àquele trabalho. Então, legal essa sua preocupação, de contemplar o grande público, né? Exatamente, mas isso é uma questão realmente que quem tem um trabalho exposto nas ruas, obviamente que tem que respeitar esse contexto onde a obra está inserida, né? Claro que se é dentro de uma galeria, um ambiente fechado, você tem uma liberdade maior. Sim. Nas ruas, obviamente, que tem que ter essa preocupação. E eu sou um cara que eu sou autodidata, né? Então, tudo que eu aprendi realmente nas ruas, e porque eu sou muito curioso e tal. Vai atrás, é super observador. Acabei sendo, sim, me tornando, sim, um pesquisador em relação aos temas que eu tenho me envolvido. E, geralmente, a base do meu trabalho é a memória e a história. Como você colocou muito bem, o meu trabalho tem sim essa colocação relacionada, muitas vezes eu faço comparativos com a história dos lugares por onde eu passo. Sim. Então, por exemplo, um dos primeiros trabalhos que eu fiz com memória e história foi na Avenida Paulista, justamente mostrando a evolução da cidade, e esse projeto surgiu por conta que nós brasileiros não temos assim no nosso DNA a preservação do patrimônio histórico e tudo mais. Então foi por aí que eu comecei a desenvolver isso para despertar realmente a importância não só de se construir prédios lindos, envidraçados, bonitos e tal, mas também de preservar um pouco da nossa memória e da nossa história, né? Legal. E um dos desdobramentos disso foi esse projeto Olhares da Paz, né, que também tem um recorte da história. Então, cada personagem, eu vou buscar mais a fundo a história daquele personagem, né? Vamos até citar aqui como exemplo. O Olhares da Paz, ele já existe há algum tempo. Hoje nós estamos gravando aqui na frente do shopping, onde o Cobra está fazendo mais um capítulo do Olhares da Paz, em que ele retrata grandes líderes que sempre defenderam a paz na humanidade, né? Então tem Gandhi, né? Tem a Madre Teresa de Calcutá, o Nelson Mandela, mais jovem a Malala, o Dalai Lama, Einstein, que são personalidades que marcaram a história da humanidade na defesa da paz, né? E ele já está sendo desenvolvido há alguns anos, há quanto tempo? Há mais ou menos uns 8 anos. Uns 8 anos, né? Então, eu já estive na Índia, por exemplo, onde eu visitei a casa onde viveu Mahatma Gandhi. Então visitei museu também relacionado à história dele. Fiz a mesma coisa com Martin Luther King. Então todos esses personagens eu procuro procurar mais a fundo o significado. E essa visitação que você faz no lugar onde esses personagens viveram, acho que também trabalha até num nível inconsciente seu, né? Exato, muda tudo. E eu também costumo perguntar e me informar mais, né, sobre os porquês, sobre como foi. Então quando eu tô para pintar algum mural,
eu chego a fazer mais de 30 diferentes desenhos para chegar a um resultado de um trabalho, entendeu? Então não é, fiz uma coisa e já vou lá pintar. Não, você vai lá para o seu estúdio e faz os seus esboços, os seus desenhos. Antes de chegar no muro, porque quando eu chego no muro, eu não crio nada no muro, vamos dizer assim, eu não vou chegar num muro já de... Já está definido o desenho. Não vou chegar em 100 metros de altura e ficar definindo se eu vou pintar de amarelo, de azul, de verde, se vai ter uma placa ou não. Então há um planejamento, há um projeto antes, né? E tudo isso feito, obviamente... Claro, tem a parte da inspiração, sim. Tem dia que eu acordo de manhã e falo, pô, tive essa ideia e beleza, demorou, é muito rápido. Só que muitas vezes é através, sim, da pesquisa e tudo mais. Quando eu estou falando desses temas ligados à paz, ligados a esses personagens, eu tenho que realmente entender um pouco mais a fundo, né? E, obviamente, eu acabo chegando a cenas e acabo chegando a momentos realmente que nem muitas vezes estão na mídia divulgados, né? Então, Cobra, aí você faz os desenhos preparatórios e eu queria até comentar, né? Você usa muito aquela técnica de ampliação de quadricular, né? Porque você faz o desenho menorzinho, quadricula ele, depois vai lá, quadricula o muro, né? Acho que é legal. Muita gente já até aprendeu essa técnica na escola, mas eu acho que tem gente que não faz nem ideia que é assim, né? Exatamente, Bom, aí tem artistas que trabalham de formas diferentes, mas eu acabei desenvolvendo... encontrei essa técnica como a melhor opção para pintar em grandes formatos, né? Porque, pô, você está pintando um prédio, às vezes 60 metros de altura, então a técnica do quadriculado, ela permite eu saber exatamente onde está a boca, onde está o olho, onde está isso, onde está aquilo, ou o cenário, ou o carro, enfim. Se situar nesse desenho imenso. Eu penso assim, né? Tem as imagens, assim, você lá em cima, naquele... Como chama aquele elevador? No lift, naquele elevadorzinho, E de repente você está na frente de um olho de um personagem que é maior que a sua cara, né? Exatamente. Tanto que, mesmo tendo quadriculado, toda hora tem que descer, olhar o que está fazendo, voltar. É um trabalho de paciência também. E eu acho que é legal que você já deve ter desenvolvido isso na sua mente, né? Esse entra no macro, no micro e no macro, né? Você fica, acho que, viajando nessas duas, nessas duas dimensões. Mas no meu caso, sim, né? Claro que eu estou com o desenho em menor escala na mão para poder fazer. Só que eu tenho mais facilidade em pintar em grande escala. No meu caso, Por exemplo, se eu for pintar uma parede, sei lá, de 7 metros de altura, eu levo o mesmo tempo se eu for pintar uma tela de 1 metro, por exemplo. Porque a dificuldade de fazer detalhes pequenininhos é quase o mesmo tempo de fazer em grande escala. Ó, vamos dar alguns números aí, né? Eu queria falar dos seus recordes, né? O painel que comemorou os Jogos Olímpicos tem quase 3 mil metros quadrados. Assim, quantos dias vocês levaram? E o Cobra também tem ajudantes. Em quantos vocês estavam na equipe? Só para ter uma ideia, assim, como que é esse trabalho. Tá, aí também vale a pena comentar que nenhum desses recordes foram propositais. Ou seja, eu não fiz isso por conta disso. Aliás, eu nem sabia, eu não havia pesquisado isso, eu não tinha a mínima noção, né? De repente veio o Guinness Book e falou, você é recordista. De repente, as pessoas que caminhavam na frente do painel começaram a falar da dimensão. Claro, era muito grande mesmo. E começaram a marcar o Guinness Book em redes sociais e tudo mais. Olha, o público acionou o Guinness. Foi o público, E aí o Guinness tomou conhecimento daquele painel e foi por isso que entrou para o Guinness. Foi um painel que eu levei uns 40 dias para produzir. O primeiro, né, de 3 mil metros quadrados. Já o segundo foram mais de 3 meses. 3 meses. Que é o da fábrica de chocolates, é um garoto remando, né? Exato, Então, assim, um privilégio que eu tenho hoje, mesmo quando alguém me convida para fazer um trabalho, como foi esse dos 6 mil metros, eu tenho que ter total liberdade de criação, né? Dentro dos conceitos em que eu já trabalho. Ou seja, no caso desse painel de 6 mil metros, ele está relacionado à história do cacau. Né? Como o meu trabalho tem sempre a base histórica e tudo mais, então aquela imagem é mesmo de um trabalhador da região da Amazônia que atravessa lá com a sua canoa o cacau de um lado do outro do rio. Então eu fiz uma releitura dele navegando ali num rio de chocolate. Né? Quantas latinhas de spray vocês usaram para fazer esse mural?
foram umas 3.000 latas de spray, umas 500 latas de 18 litros de tinta base, né? Mais esmalte sintético, que eu trabalho com vários materiais diferentes. Mas foi um trabalho realmente que quando eu olhei aquele painel pela primeira vez, de tão difícil que era, eu falei, não, vou querer fazer justamente porque eu sou meio que motivado por isso, né? Legal. Quando eu pintei um prédio pela primeira vez, eu nunca tinha visto ninguém pintar um prédio, só pela internet. Não tinha visto nenhum outro artista, nem nada. Assim como outras técnicas que eu acabei desenvolvendo, né? Como, por exemplo... Você teve que inventar o seu caminho, né? Exatamente. Talvez por isso eu acabei conseguindo ter um reconhecimento mais global com o meu trabalho e tal, justamente porque, obviamente, eu olho tudo, estou sempre enfiado dentro de livraria, biblioteca, museu, né? Apesar que eu não leio muita coisa, mas eu gosto de ver imagens. Ver. Ô, Cobra. Tive oportunidade na minha infância, na vida, eu agora tiro o atraso. Né? Queria perguntar da obra que foi apagada em janeiro, né, do Einstein. Era um Einstein que ficava na Oscar Freire, né, no muro de uma loja lá de sapatos. E era bem grande, lindo, e aqui já tinha entrado no coração dos paulistanos. Aí em janeiro foi apagado, teve uma comoção nas redes sociais, né? Todo mundo lamentando. Tem até o videozinho do cara passando a tinta, bem triste o videozinho, assim. Eu sei que a arte de rua, ela tá sujeita a isso, né? A desaparecer. Eu queria saber como que você lida com esse caráter efêmero da arte de rua. Bom, eu fiquei sabendo disso pelas redes sociais. Me mandaram esse vídeo. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Falei, por que será que tomaram essa atitude? E fiquei sabendo o que aconteceu através das próprias redes sociais também, né? Depois de ter compartilhado esse vídeo. Eu também não tinha noção do quanto as pessoas gostavam e tinham se sensibilizado com aquela obra, entenderam a mensagem, porque eu também sou ciclista, gosto de andar de bike e tal, aqui em São Paulo. Fazer um parênteses, que a obra chama Genial é Andar de Bike, ou seja, fazendo a defesa dos ciclistas, que é um tema importante para São Paulo, né? Isso é muito legal. Uso de bike na cidade, é o segundo mural que eu faço relacionado a esse tema, né? Fiquei meio chateado e comecei realmente a refletir sobre esse ponto, né? Sei lá. De ser passageiro, né? Porque assim, quando a gente tem 20 anos, é mais fácil, sobe no andame, desce, faz e tal. Mas hoje em dia eu fico um pouco mais chateado quando as obras são removidas. Nós também. Eu assim, fico pensando, porque se a gente for imaginar tantas obras de tantos artistas que são feitas, se fossem simplesmente apagadas, né? Quanto de história e de memória a gente não perderia. Sim, então eu passei a pensar que é mais interessante, ao invés de remover uma obra na cidade, fazer uma nova em outro lugar e criar novas oportunidades. Tem tanto muro cinza, né, nas cidades aí esperando para serem feitos. É uma solução mais positiva mesmo, em vez de... Isso, também tem a questão, por exemplo, na Inglaterra ou vários lugares na Europa, quando tem uma obra e eles querem remover, eles consultam a comunidade, a população sobre essa obra. E aí, o que vocês acham? A gente apaga? O que a gente faz com isso, né? Com o público. Debate com o público também, porque essas obras, quando são feitas nas ruas, elas acabam tendo um pertencimento público, né? Então as pessoas pertencem à cidade, né? Então eu acho que a cidade tem que ser consultada sobre isso também, né? E eu queria perguntar agora de uma obra que foi feita o ano passado, que é muito legal, na França, na cidade de Boulogne-sur-Mer, que homenageia o Monet. Então é legal que é um artista homenageando outro artista. E nessa são dois muros, assim, um de frente, né, de esgueio com o outro, assim. Um é o próprio Monet e no outro é uma obra dele, né, que você reproduziu fazendo uma releitura, que é Mulher com Sombrinha, né? O Monet, na realidade, surgiu essa vontade e interesse de pintar algo sobre o Monet quando eu fui na casa onde o Monet viveu, né, que fica a 1 hora de Paris e tal.
E achei fantástico, a casa maravilhosa, eu passei a entender a obra dele, ali com lá. Muita natureza, flores. É, uma casa fantástica, tal, claro, assim como todo artista, eu sou admirador da obra do Monet, e tem um pequeno museu lá na casa onde ele morava, e eu vi uma série de imagens, uma série de fotos e tal, e isso tem uns 8 anos atrás. E aí nesse momento ficou na minha cabeça, eu falei assim, um dia eu vou pintar alguma coisa sobre o Monet. E aí quando rolou esse convite para pintar nessa cidade, eram 2 prédios, justamente como você comentou, que era um justamente de frente para o outro, e aí eu pensei em reproduzir uma obra que nesse painel o Monet está com uma paleta pintando, né? E no outro lado tem essa mulher com sombrinha e tem um menino também nessa imagem. Só que no caso eu dei o título desse painel de Família Monet, porque justamente essa mulher foi uma esposa do Monet e aquele menino foi o filho do Monet. Então o que acontece? Se você vê o detalhe desse painel, a pintura do Monet, a imagem do Monet com a paleta de tintas está justamente com a minha linguagem, com a minha forma. E do outro lado eu simplesmente reproduzi a imagem do Monet. Então a ideia é o quê? Como se eu tivesse pintado o Monet e o Monet mesmo tivesse pintado o outro prédio em frente com a técnica dele, com a sua esposa e seu filho e tal. Então esse painel foi feito ano passado junto com esses outros 13 outros 13 países, né? Malawi, né? A Madonna te convidou. Isso, fiz no Malawi porque a Madonna viu um painel que eu pintei sobre o Jean-Michel Basquiat no Brooklyn, né? E ela tá junto com a Andy Warhol, né? Com Andy Warhol, com luvas de boxe e tal, e a Madonna foi namorada do Basquiat naquela ocasião e ela acabou me convidando para fazer um painel justamente dentro desse tema Olhares da Paz. Eu acabei fazendo um painel no Malawi sobre o Nelson Mandela, né? Acabei fazendo um outro também na sequência. Eu saí de um lugar, fui para o outro, de um fui para o outro, fiz um em Carrara. Carrara. Qual o país que você achou mais exótico, que você já pintou assim, bem, que a cultura foi bem contrastante, bem chocante? Na Índia. Na Índia. Fui também ano passado, pintei uma estação de trem lá, que é uma das mais movimentadas da cidade. E eu fiz um painel sobre o Gandhi, mas também não aleatório, mas porque o Gandhi andava de trem e andava na 3ª classe dos vagões de trem. Então eu pintei ele justamente dentro desse trem, no vagão de 3ª classe, olhando para as pessoas que frequentam aquela estação todos os dias, mostrando a elas que o Gandhi, mesmo sendo uma das pessoas mais importantes da história, também andava de trem na humildade e foi uma das pessoas mais importantes da história da Índia, né? Legal. E para a gente finalizar aqui, quais países serão os países de 2018? Então, esse ano eu meio que dei uma segurada, porque o ano passado eu praticamente não fiquei em casa, momento algum, né? Pelo que você falou, você emendou uma viagem na outra. Foi isso mesmo. E esse ano eu já tô com uma série de convites, né? Eu tenho um convite para pintar na Áustria, tenho um outro para pintar em Mônaco, tenho na Inglaterra também, que é um painel bem legal. Tenho na França, eu estava até, antes de falar com você aqui, fechando um painel lá. E tenho uma série que eu devo fazer no 2º semestre, que é em Nova York, que aí sim são 27 murais que a gente vai fazer todos na sequência, lá em Nova York, falando tanto da história de Nova York, como também muros relacionados a esse tema da paz. E essa sequência de murais vai virar a minha exposição em Nova York. Ou seja, ao invés de fazer uma exposição numa galeria, no museu, etc., eu vou pintar essa sequência de muros e vou convidar as pessoas a fazerem esse tour, o circuito em Nova York, visitando esses painéis. Uma grande exposição a céu aberto. Exatamente. E por que Nova York? Porque eu comecei justamente a pintar por influência dos grafiteiros de Nova York, da década de 80, dos trens, dos metrôs e tal. Então eu fiquei com isso no meu inconsciente. E aí, como eu já pintei alguns murais lá e fui bem recebido, eu resolvi voltar e agora fazer essa sequência, porque para mim tem um valor sentimental, emocional, tá bem legal. Que legal, nossa, eu espero conhecer essa obra aí, que também vai ser gigantesca, esse circuito. Muito obrigada, foi um imenso prazer falar com você. Tá valendo, obrigado, legal. Valeu. Obrigado.